Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nas Escrituras Sagradas temos duas cartas do apóstolo Paulo a esta pessoa chamada Timóteo. E nós temos começado a viagem já, vamos continuar viajando nestas semanas, nesta carta de 2 Timóteo. E um título para nossa entrada nesta carta, nosso viajar através dela é este: Atitudes Basilares. E quando entendermos esta carta, vamos entender melhor por que atitudes basilares. Mas esta carta é sobre isto, sobre algumas atitudes que devem estar na minha vida e na sua, que são basilares, fundamentais para a nossa vida cristã. E nós vamos hoje, em 2 Timóteo, focar no capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, 3 a 7 é o nosso texto para esta noite. E que o frio possa ficar fora, mas o nosso coração se aqueça na palavra nesta noite, ela nos mova. Antes de ir em frente nesse texto todo, quero destacar um verso que está nesse texto que vamos ler, e que é um verso que aponta bem a direção desta carta. O verso 7 aqui no capítulo 1 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nosso foco então está em 2 Timóteo capítulo 1, 3 a 7, incluindo este verso que eu já citei. Deixe-me apontar um pouco aqui o cenário, não é? O pano de fundo desta carta. Como eu já disse, temos aqui nas Escrituras Sagradas duas cartas do apóstolo, carta apostólica do apóstolo Paulo para esta pessoa chamada Timóteo. Quem é Paulo? Quem é Timóteo? Bem, já disse, Paulo é o apóstolo, encontramos ele nas Escrituras, e grande líder que Deus usou para a expansão do Evangelho. Temos a cidade de São Paulo, em honra a ele, com esse nome, São Paulo. Se for a Londres, por exemplo, a grande catedral lá de São Paulo, etc. Então, um homem que impactou aí a história do mundo, servindo a Deus em Cristo. Bem, então aí está o apóstolo. O apóstolo Paulo se converte depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele se converte por volta do ano 34. Era um líder judaico em Jerusalém, um homem de grande cultura e preparo, e um opositor ferrenho ao cristianismo, que ele entendia que era uma deturpação do judaísmo, até que Deus o alcança de uma forma marcante e traz ele à conversão. Foi preciso Deus agir ali com poder para sacudir e arrebentar a resistência do apóstolo Paulo e torná-lo este grande homem de Deus para a propagação do Evangelho. Bem, o livro de Atos conta a história dele toda, o livro de Atos das Escrituras Sagradas. E no livro de Atos nós encontramos o apóstolo Paulo em 3 empreendimentos missionários, 3 viagens, jornadas longas. Ele parte ali do que nós chamamos hoje ali a região de Israel, na verdade na Turquia, e ele parte de Antioquia, onde havia uma igreja cristã estabelecida naqueles dias, e parte para viagens missionárias. Ele faz uma, retorna à igreja, faz 2, retorna à igreja, dá o relatório, etc., e faz uma terceira e retorna. Bem, numa primeira viagem, ou na primeira viagem missionária dele, que se limitou a ele a região que chamamos de Turquia hoje, era chamada de Ásia Menor, entre ali 49 e 51, no capítulo 14 de Atos, temos lá a informação de que ele passa por uma localização, uma cidade chamada Listra. Bem, essa viagem termina, ele volta para Antioquia, e aí ele vai partir para uma segunda viagem, que vai ser ali entre 51 e 52 depois de Cristo. Nesta viagem, nessa segunda viagem, ele volta a Listra novamente para rever a igreja, ver como é que eles estavam, aqueles novos cristãos, novos crentes. E em Atos 16, então, é nos narrado, não é, esta viagem ali, e a passagem dele por Listra. E em Listra, nesta vez, um jovem ali da igreja se associa a ele e a sua equipe missionária. Ele não viajava sozinho, tinha uma equipe. Este jovem ali daquela igreja, daquela localidade, se associa e parte com ele para
a viagem missionária. E então estamos falando aí entre 51 e 52. Tudo indica que na primeira viagem, este jovem e a sua mãe ouviram o evangelho de Paulo e passaram a fazer parte daquela nova igreja. E na segunda viagem, então, Timóteo já mais maduro, etc., ainda jovem, ingressa na equipe de Paulo e vai para essa segunda viagem dele, que inclusive vai além dessa região chamada Turquia hoje e vai chegar à Grécia, que chamamos assim hoje. Enfim, então está aí a data por volta de 51, 52, Timóteo, jovem ainda, se associa a Paulo. E ele vai ficar com Paulo e sua equipe por muitos anos. E Timóteo vai se tornar um auxiliar precioso para o trabalho do apóstolo. Timóteo vai ser um pastor enviado por Paulo aqui e ali para auxiliar as igrejas com instruções apostólicas e assim vai. Entre 60 e 62, o apóstolo Paulo foi levado preso a Roma. E nós temos a narrativa dessa prisão no fim do livro de Atos, Atos 28. E nessa prisão que Paulo, então, experimenta em Roma, foi uma prisão domiciliar, então mais confortável. Ele sai daquela prisão, então vivo e então inocentado, e ele por mais uns 2, 3 anos faz o trabalho dele novamente. Mas aí ele é preso outra vez. Ele é preso depois de 2, 3 anos outra vez, levado a Roma. Mas desta vez ele foi condenado à morte. E Paulo vai ao martírio. E enquanto ele aguarda a execução da sua pena, é que ele escreve esta carta a Timóteo, a segunda carta. A primeira ele escreve na primeira prisão. E esta segunda carta ele escreve na segunda prisão. E nós somos informados nesta carta que ele sabe que ele já está condenado à morte. E esta vez ele não está numa prisão domiciliar, mas numa prisão, lugar difícil, cela escura, sem luz. Sabemos isso por relatos extra-bíblicos, e lá ele está. Ele está na prisão debaixo do imperador Nero, terrível Nero, que persegue os cristãos ali em Roma de forma terrível. E Nero é que coloca Paulo à morte. E Paulo morre então debaixo de Nero. Mas Nero vai ao suicídio em 68. E Paulo, nesta carta aqui, pede a Timóteo que ele venha antes do inverno. Então, pelos cálculos dos intérpretes, esta carta foi escrita por volta do ano 67. Timóteo se ajunta a Paulo por volta de 51, 52, como jovem, e agora já é um pastor, já bem mais experimentado, e no momento aqui ele está distante de Paulo, e Paulo vai escrever esta carta para orientá-lo numa série de coisas, inclusive pedir que ele venha a Roma para visitá-lo, estar com ele e apoiá-lo. E então agora no ano 67, estamos falando aí de há alguns anos aí, por volta de uns 16, 15 anos. Muito bem, uma carta escrita num momento que não é qualquer momento. Um momento quando se está numa cela terrível, suja, escura, e com a pena de morte já decretada. O que é que você escreveria? Se é que você escreveria. Então, isso nos ajuda a aquilatar a mensagem e o texto que nós lemos aqui. E nós vamos então ler 2 Timóteo, capítulo 1, do versos 3 a 7. Vamos ouvir a palavra de Deus e receber a palavra de Deus e que ela nos instrua, nos edifique mais na gloriosa vida com Cristo neste mundo. Antes do verso 3, olha os versos de abertura ali. Nós temos a saudação, nós temos o remetente, nós temos o endereço. O que diz o verso 1? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aí está o remetente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Em seguida tem o endereço. Verso 2. A Timóteo, meu amado filho, filho na fé, porque ele foi levado a Cristo através do trabalho de Paulo. Então, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A saudação cristã aí nos laços em Cristo. E agora o nosso texto a partir do verso 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa,
como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos melhor e sentirmos mais de perto o que está envolvido nesse texto, eu vou a um texto um pouco mais à frente ainda nesta noite, nesta carta. Eu vou ao capítulo 3, versos 14 e 15 no capítulo 3, 2 Timóteo. Paulo vai dizer assim a Timóteo, não é? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Você conhece as sagradas letras desde criança, desde criança. E aí, voltando ao nosso texto, no primeiro capítulo, recordo no verso 13, ele diz: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Eu sirvo e eles serviram. No verso 5 ele diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. O verso 6 diz: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha viva a chama. E o verso 7 diz que Deus nos o espírito do quê? De poder, de amor e de equilíbrio. Esta é a palavra do Senhor. Lembro-me de muitas lições práticas e marcantes que meu pai me deu, você também deve lembrar em relação ao seu pai. Em uma delas, e eu escuto a voz dele firme e forte, ele tinha uma voz forte, muito firme. Uma delas era esta: Jessé, quando era menino, quando você vir alguém precisando de ajuda, você não espera pedir, você vai e ajuda. Ouvi isso algumas vezes, o suficiente para eu lembrar até hoje. Acho que eu precisava ouvir, por isso que ele falou algumas vezes. Quando você vê alguém precisando de ajuda, você não espera que peçam a você para ajudar. Você vai antes deles pedirem. Na minha casa, a educação não é em cima apenas de truísmo, moralismo, faz assim porque é bonito, é bom. Isso tudo emanava de uma visão de uma educação cristã que meus pais passavam de forma muito clara em nossa casa. E isto vinha da visão cristã do servir, do servir. E quando nós lemos esse texto aqui, nesta noite, é sobre isso. É interessante o verso 6, a frase dele: mantenha viva a chama do dom, isto é, da dádiva de Deus que está em você. Dom, o que é isso? Essa palavra dom é a graça, é aquele favor, aquele recurso dado por Deus. É uma dádiva que vem de Deus que nós não temos e Deus nos dá. É uma capacitação, no caso de Timóteo, é uma capacitação para ele desenvolver o trabalho que estava sobre ele, ministerial, ajudando as igrejas. Mas também dom e dádiva de Deus
está em nossas vidas em muitas formas, como estava na vida de Timóteo também. Nós somos cercados de dádivas, de dons de Deus, cada dia que nós acordamos. Aliás, Jesus Cristo vai falar que o sol nasce para os justos e os injustos toda manhã. Nasce para o povo de Deus e nasce para pessoas terríveis. E elas não reconhecem que é uma dádiva de Deus, ou para citar um pequeno exemplo. Mas, enfim, Paulo fala que dele manter viva a chama do dom, da dádiva que Deus deu a ele. E essa expressão, mantenha vivo. Mantenha vivo. A palavra aqui é chama, não é? E realmente o verbo aqui é quando você procura manter o fogo ali, como fosse uma lareira, e naqueles dias não havia o fogão a gás, nem elétrico, não é? Era lenha, e você então ficar ali assoprando, ou pondo lenha para o fogo, ficar vivo, ativo, e no nível que precisa. Mantenha viva a chama desse dom, da dádiva que Deus te deu. E este verbo aqui, mantenha vivo, é um verbo no infinitivo, presente, quer dizer sempre, Timóteo, mantenha vivo sempre. Então não é uma questão que estava apagando a chama de Timóteo, mas que era preciso ele manter sempre este fogo, sempre colocando lenha, assoprando, seja lá o que fosse necessário, abanando, para que a chama ficasse viva. Sempre faça isso, Timóteo. E eu quero dizer a você que quando nós vemos aqui manter viva a chama do dom, daquilo que Deus deu, nós temos nesse texto aqui, entre outras coisas, mas em destaque a questão do servir. É um texto sobre o servir. É um texto que diz a mim e a você nesta noite, mantenha-se no servir. Não deixe isso morrer, não deixe esse fogo apagar. Mantenha essa chama do servir sempre muito bem na sua vida. Como fazer isso? De que forma fazemos isso? Como é que Timóteo deveria fazer? Nós encontramos aqui nesse texto que Timóteo teve um início muito precioso em relação à fé cristã. Ele nasceu num lar de ensino judaico, ele aprendeu o Velho Testamento todo na sua casa, sua mãe era judia, o pai dele era grego, não era judeu, ou de linhagem grega, e a mãe era judia, mas ensinou, a sua avó também era, ensinaram a ele as Escrituras Sagradas. Quando o apóstolo Paulo chega em Listra, então ele prega o Evangelho, eles entendem que Jesus Cristo é o Messias, o cumprimento do Velho Testamento que eles já conheciam, e a conversão ali da família, e Timóteo se converte, tem um início maravilhoso, porque Paulo escreve aqui no verso 5, recordo-me da sua fé não fingida. A sua fé não fingida. Paulo está levando Timóteo a recordar o início dele, quando havia uma fé genuína, e dizer a ele, permaneça nessa fé genuína. E você, para se manter também no servir, precisa permanecer genuíno na sua fé. Se você realmente creu um dia e foi transformado, você não pode abandonar, esfriar isso, mas permanecer nesta fé não fingida. Quantas vezes encontramos pessoas com fé fingida, até têm boas intenções, até adentram para a igreja para depois revelar que não era uma fé verdadeira, apenas encenaram, até com boa intenção, queriam fazer parte, mas realmente não abraçaram a conversão, a transformação em Cristo. Mas não, o caso de Timóteo, a dele era não fingida. Mas não somente diz Paulo isso para ele recordar da sua fé não fingida, mas Paulo também fala da postura que ele e Timóteo receberam. Paulo fala dele e dos seus antepassados. Paulo também recebeu, como Timóteo recebeu da mãe, da avó, a fé. Paulo também recebeu, porque ele diz que ele serve a Deus como serviram os meus antepassados, no verso 3. Como eles serviram. Mas agora Paulo também diz, como eu sirvo. E Timóteo também recebeu de Paulo o ensino, a influência. Paulo foi seu mestre. Então, há todo um servir aqui que Paulo menciona.
E este verbo que ele usa aqui, eu sirvo, meus antepassados serviram, é um verbo que nós conhecemos na língua portuguesa. É um verbo que vem no substantivo latreia. Nós temos a palavra idolatria, é a segunda parte então dessa palavra vem do grego, latreia, latria. O que era isto? Era o serviço que os sacerdotes no Velho Testamento prestavam no templo. Então a atitude sacerdotal, a atividade sacerdotal era considerado como um servir a Deus. Mas nós vamos encontrar no Novo Testamento, para entendermos melhor o que Paulo está pensando aqui. Paulo não está pensando lá nos sacerdotes do templo em Jerusalém, mas agora em Cristo, como todos nós apresentamos o nosso servir a Deus. Esta mesma palavra vai aparecer num verso muito conhecido dos crentes, que já têm um conhecimento da Bíblia. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nas Escrituras Sagradas, no capítulo 12, o verso 1, ele vai falar sobre apresentar, que nós devemos fazer o quê? Apresentar os nossos corpos em sacrifício. O que é isso? Vamos pegar alguma coisa e nos penitenciar, machucando o nosso corpo, ou vamos deixar alguém pôr nós numa cruz e nós vamos morrer? Apresente seus corpos em sacrifício. Não, porque o texto continua, em sacrifício vivo. E ele vai dizer o quê? Que isto é o seu culto racional, é o que ele diz, é o seu culto racional. Isto é, um sacrifício em vida, isto é, culto, latreia, um servir a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, aquilo que nós temos e nós fazemos. Então, entendendo bem aí o que Paulo diz, eu sirvo como meus antepassados serviram. Não é só uma questão de servir quando nós estamos no ambiente da igreja, mas em tudo que nós somos e fazemos, na igreja sim, fora da igreja também, um servir a Deus, tudo que fazemos como um serviço diante de Deus. É interessante que no inglês eles usam a palavra serviço para se referir ao culto muitas vezes. Então se pergunta em inglês, na tradução devida, que horário que é o serviço na igreja, tem serviço na igreja hoje. E se algum crente aqui é bem mais antigo, vai se lembrar de um tempo quando se falava sobre na igreja ter trabalho. Tem trabalho hoje na igreja? Isso queria dizer, tem culto hoje na igreja. Porque alguém, talvez missionários, chegando no Brasil, uma tradução direta aí de serviço em inglês, service, e jogaram o trabalho em português. Mas não se usa mais essa palavra. Mas vem daqui. Essa ideia de culto como um servir a Deus. Mas aí no entendimento do Testamento, não somente o culto quando encontramos como igreja, mas na nossa vida toda. Então, Timóteo tem esta fé não fingida e Paulo traz o conceito de servir como central à vida cristã. Mas se Paulo foi uma influência em Timóteo, e Paulo recebeu também esta postura dos seus antepassados, postura de servir a Deus, Timóteo recebeu da sua mãe, da sua avó também. Diz Paulo, essa fé que primeiro, habitou na sua avó Lóide, e depois na sua mãe Eunice, e agora também habita em você, diz ele no verso 5. E vamos recordar o que eu li no capítulo 3 mais à frente, quando ele diz, você conhece as Sagradas Escrituras, Sagradas Letras, desde a infância. Então, desde a infância, ele foi treinado no conhecimento da palavra, possivelmente pela influência da sua mãe, da sua avó, uma educação infantil na fé judaica que o preparou para conhecer o Messias, Jesus Cristo. Mas, enfim, esse manter a chama viva do seu dom e do servir, exige que ele permaneça numa fé genuína, posturas que ele recebeu. O evangelho não começou com Timóteo, nem começou com Paulo. A história da salvação nas Escrituras é nos dada. E nesta linha nós vamos então abraçar a fé como Timóteo abraçou e nos manter genuinamente nessa fé. Se é que vamos nos manter servindo, mantermos nos servir, vai ser necessário nos mantermos neste início genuíno. Se nós perdemos isto, nós vamos entrar em problemas, inclusive vamos abandonar o servir. Se alguém cai naquele erro da
igreja em Éfeso, no Apocalipse, na carta às 7 igrejas, a primeira de Éfeso, abandonou o primeiro amor. Não faça isso. Abandonou. Paulo diz sobre aquela igreja: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês já não têm o mesmo amor que tinham por Evangelho e pelo Senhor Jesus Cristo. É preciso permanecer genuíno neste início de servir a Deus, dessa fé genuína, e continuar. E quando eu penso aqui sobre Timóteo, ter recebido da sua mãe, da sua avó, a base da fé, do entendimento do Deus único, verdadeiro, e depois de Paulo, no seu ministério, conhecer o cumprimento em Cristo, o Messias, e Paulo ter recebido dos antepassados, eu penso sobre o privilégio daqueles que têm herança da fé. Quem foi criado num lar cristão e recebeu ali a herança da fé, que privilégio, que privilégio. Mas a graça de Deus é grande e alcança também aqueles que não cresceram num lar cristão. Da mesma forma, Deus alcança e pode dar a fé genuína e dar o privilégio de poder viver servindo a Deus. Mas quem recebeu precisa lembrar que isto é um privilégio. Eu me lembro que quando era garoto, igrejas eram pequenas, no Brasil, igrejas evangélicas, e às vezes aparecia alguém que tinha um testemunho muito marcante de uma conversão, alguém que veio de uma vida muito terrível e na fase adulta conheceu a Deus. Eu me lembro uma vez, inclusive, de um que tinha tido lá um bandido em São Paulo, com todo tipo de coisa por anos, tomou facada, tomou tiro, e um dia ele passou pela minha igreja e num culto ele deu testemunho, não é? Eu fiquei impressionado com aquilo. E aí ele disse, depois de contar por um tempão todas as peripécias malignas que ele fez, ele gastou 5 minutinhos para dizer que ele encontrou a Cristo, etc. E eu fiquei impressionado. E eu fiquei pensando, sabe, acho que eu preciso passar por um negócio assim para entender bem como é que são as coisas. Eu não tenho um testemunho assim como ele para dar. Se eu subir lá, que eu vou falar o quê? Isso aí tenho que contar. Eu acho que eu preciso dar uma passada aí numa situação parecida como essa. Aí, meu testemunho vai ter poder, vai marcar, vai impactar as pessoas, até que eu descobri que eu tinha o melhor testemunho do mundo. O diabo, pela graça de Deus, a minha família, não sapateou na minha vida. Eu não precisei dançar a dança do maligno. A graça me alcançou já na minha casa. Mas a graça é igual para todo mundo. E aonde ela nos alcança, faz a mesma coisa. E cada um de nós tem um testemunho maravilhoso. Porque é o testemunho da graça e não das nossas peripécias anterior à graça. Nosso testemunho é sobre o dia que Cristo nos transformou, seja qual for o nosso passado. Enfim, Jesus disse lá em Lucas 12 o quê? A quem muito é dado, muito será exigido. A quem muito é confiado, muito será pedido. Nunca esqueçamos disso. O que Deus tem te dado vai ser cobrado proporcionalmente. Inclusive você que tem ouvido o Evangelho e talvez não tenha crido ainda. Você hoje já tem muito que outros não têm. Cuidado. Você que é um crente em Cristo Jesus da mesma forma. Então permaneça, você que já é de Cristo, permaneça genuíno na sua fé, no servir a Deus. Não abandone esse caminho. Mantenha-se, então, no servir. Alguém aqui que já não serve mais, alguém que está perdido em relação à ideia de que está na sua vida aqui para servir a Deus, que esse é o seu propósito. E uma força para nós continuarmos é a comunhão em Cristo, é a igreja de Jesus Cristo, é o aquecer dos irmãos na fé. Para se manter no servir, é preciso se formatar na comunhão e pela comunhão. Isso ajuda. A igreja nos instiga a servir. A igreja nos desafia a servir constantemente. Não a servir apenas fazendo algo na igreja, mas a igreja nos instiga a servir a Deus em Cristo em nossas vidas, naquilo que nós somos, onde Deus nos coloca, seja a escola, seja a universidade, seja o trabalho, seja na família, no matrimônio. A igreja sempre nos instiga a sermos servos de Deus
ela nos exorta, o simples fato de estarmos envolvidos com a igreja. Na igreja nós encontramos intercessão, mutualidade, afeição. Veja aqui no verso 3, ele lembra de Timóteo em suas orações. No verso 3, no verso 4, lembro-me das suas lágrimas. Isso é igreja, isso é a comunhão do Senhor, é esta fé comum que nós fomentamos entre nós, no nosso conviver em Cristo, orando uns pelos outros e na afeição que nós temos em Cristo. Nós temos duas possibilidades, a integração eclesiástica, a integração na igreja, na comunhão, ou ficarmos alienados do corpo de Cristo. Aí certamente nós não vamos manter-nos no servir. Nós vamos deixar de servir. A indiferença, a alienação, a distância da igreja, a independência da igreja. Eu não preciso dela, eu fico bem lá na margem. Isto não nos ajuda a servir, pelo contrário. Quem está assim é porque já está deixando de servir ao Senhor na sua vida, está com uma visão já mundana. Veja só o lugar aqui da integração eclesiástica. No caso de Timóteo, Paulo fala da imposição das minhas mãos no verso 6. Quando Timóteo foi escolhido para o ministério pela igreja, o ministério missionário pastoral, houve um momento solene quando o apóstolo Paulo colocou as mãos sobre eles. Mas nós sabemos pela primeira carta de Timóteo que, além de Paulo, outros líderes da igreja, outros presbíteros participaram dessa imposição de mão. Temos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, a outra carta de Timóteo, então, a narrativa de Paulo, que não foi só ele, outros também. Então, foi um momento que a igreja, a sua liderança, reconheceu em Timóteo o chamado para este servir. E nós temos aí então Timóteo nesse servir debaixo da igreja. Mas de uma outra forma, todos nós, se entendemos a igreja, nos colocamos debaixo dela. Isto é saúde para nós. E na nossa própria forma que Deus nos chamou, nós vamos ser exortados a servir, instigados a servir ao Senhor através da comunhão. Nos afastamos dela, a chama apaga, a chama esfria, e o servir vai embora. A ideia, a visão de servir, viver para servir a Deus não permanece. É necessário, então, permanecer na fé primeira, genuína, no primeiro amor, e é preciso se formatar dentro da comunhão. Vida cristã não se forma fora da igreja, mas na igreja e com a igreja. Isto é vida cristã de verdade. Nós temos dias onde não se entende isso e se ouve falar todo tipo de coisa esquisita. Fala-se até agora de uma proposta de fé, de ser um crente desigrejado. Não há um absurdo maior nas Escrituras do que isto. Qualquer um que estuda a palavra de Deus, um pouco mais o Novo Testamento, sabe que isto é impossível, isso é um absurdo, não existe isso. Estar em Cristo é estar na igreja. E a igreja nos leva, então, a servir a Deus nela e fora dela, onde Deus nos colocar. No matrimônio, família, casa, trabalho, escola, etc. A comunhão e a igreja fortalece, encoraja o servir e também nos proporciona muita oportunidade de servir a igreja como igreja, também servir os irmãos em alguma forma. Mas é desafio servir a Deus no mundo? Sim. Por isso nós precisamos nos mover nas capacidades que Deus nos dá, no poder que Deus dá. Isso que Paulo diz a Timóteo aqui. Paulo vai dizer que Deus não nos deu, não nos deu um espírito de covardia, no verso 7, mas nos deu um espírito diferente. E aí está este dar de Deus. Ele fala do dom de Timóteo, uma dádiva então para servir de uma certa forma, servir com as capacitações que Deus dá. Servir a Deus no mundo requer essas capacitações do Espírito Santo. Há virtudes e dádivas que Deus nos dá para podermos servi-lo em todos os lugares. O desafio é grande, é um mundo maligno, a oposição está sempre presente. Há uma vida que se propõe a servir a Deus, logo encontra um embate.
dentro de casa, fora de casa, no trabalho, em todo lugar. Primeiro, Paulo faz uma contraposição, é interessante, Deus não nos deu um espírito de covardia. Não é esse. O que é covardia aqui? É intimidação, insegurança. Quantas vezes o crente sente-se intimidado, inseguro diante do mundo, diante da presença de pessoas não crentes com uma outra proposta, um outro tipo de pensamento e valor, e ele recua, e ele não serve a Deus ali como deveria servir, ele se omite, ele foge, ele se esconde. É isso que Paulo está dizendo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Ao contrário, que espírito Deus nos deu? Nos deu o espírito de poder, diz ele. O que é isso, poder? Triunfalismo do crente, que então sou vitorioso em todas as coisas, e isso se aplica hoje em dia muito, porque a ter sucesso financeiro, etc. Não. É vencer as barreiras da oposição maligna que estão às nossas voltas, as intimidações que nós recebemos, vencer as nossas inseguranças. Quando nós realmente conhecemos o poder de Deus na nossa vida, não tememos a homens, a seres humanos, homens, mulheres, e nós podemos nos posicionar na nossa fé cristã. Causa um desconforto às vezes. Eu me lembro muitas vezes, quando garoto ainda, trabalhando em empregos, lá na cidade de São Paulo, em empresas, quantas vezes experimentei na escola, coisas pequenas, colega de trás pedindo para eu passar cola para ele na hora da prova, e eu não passava. E criava ali uma situação constrangedora. Você não é meu amigo, então, como é que é? Você é assim? Não, eu sou seu amigo, mas não para esse tipo de coisa. Mas lembro coisas pequenas para citar, uma aqui que talvez você já viu isso aí muitas vezes, eu espero que você não tenha feito. Eu tinha lá meus 16 anos, trabalhava num departamento, andava na empresa, departamento interno ali, escritório. A pessoa liga, atende o telefone na extensão, e a pessoa pede para falar com a minha supervisora. E ela sabia que era algum problema, algum negócio ali. E eu então coloco a mão no telefone e diz: fulano, quer falar com você. Diga que eu não estou. Mão no telefone. Eu dizer que você não está, mas você está aqui. Diga que eu não estou. Não posso dizer isso, você está aqui. Mas diga que eu não estou. Não posso dizer. Percebe a tensão? É fácil recuar e ficar intimidado. E quem sabe vou perder o emprego. É o poder que vem do Senhor, não é nas nossas forças isto. Não é. Nunca se esqueça que nós não servimos a Deus do mundo nas nossas forças. É impossível. Não tente fazer isso. Saia sempre na confiança e dependência do poder de Deus que há de operar em você. Diante dos embates, isso desde o relacionamento matrimonial, vida familiar, educação de filhos, você vai sentir tanta tensão. E no mundo de hoje, mais ainda do que nunca. Porque você não consegue pôr limite mais aos filhos. O mundo, pela comunicação, arrebentou a trincheira do lar. Tensão no trabalho, na vizinhança, em todos os lugares. Mas, quando nós servimos a Deus com poder, nunca esqueçamos da outra virtude que vem do Senhor, que é o amor. Nós não estamos aí para, no poder do Senhor, dar cacetada em todo mundo, mas para nos interessarmos por eles, mesmo nos seus caminhos tortos. E dentro da igreja de Jesus Cristo, os desafios da convivência, da comunhão. O que é este amor? É o amor ágape, é o amor que quer dizer o quê? É aquela ação minha que sempre exige um sacrifício de mim. A expressão maior do amor ágape, o amor de Deus, Deus é o amor, diz a palavra, é ágape. Qual é? Cristo na cruz. Para Deus nos amar, isso exigiu um grande sacrifício, um preço. Então, o amor ágape é sempre o sacrifício em prol de alguém. O verdadeiro servir
sempre vai exigir de mim alguma coisa em prol do outro. Vai ter um precinho em mim, ou pressão às vezes até. Ou então eu não sirvo, eu não consigo servir. Mas isso vem de Deus, porque Deus é o nosso modelo de amor. E dele vem, então, a direção e a força para isso. Mas além de poder e amor, finalmente a palavra equilíbrio, que Deus nos dá. Não vamos servir se não formos equilibrados. O que quer dizer a palavra equilíbrio? Uma mente sã. Em que sentido? Mente sã no sentido de ser uma pessoa que tem moderação. Melhor ainda explicando, Paulo vai dizer na carta aos Gálatas sobre o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Ele vai falar sobre o domínio próprio. A pessoa para servir tem que ter esse equilíbrio, esse domínio próprio, essa moderação. Não, eu sou o seguinte, quando me contrariam, eu sou iracundo, eu arrebento, eu passo para agressão verbal, espero que não seja física. Eu descontrolo. Falta domínio próprio. Não vamos servir, não vamos ser canais de resgate da situação, nós só vamos afundar mais a situação. Para servir diante da tensão. E como surge tensão? Eu lá com a minha esposa, surge uma questão, naquela questão nós somos seres humanos. Todos nós olhamos as coisas a partir de um ângulo. Não somos Deus que vê de todos os lados, não é assim? Todos nós temos uma visão parcial. Aí surge uma tensão. Ela olha de um ângulo ou de outro. Há dois caminhos. Nós vamos ter que encontrar o resgate através do domínio próprio, ou nós vamos partir para a explosão. Porque são duas visões parciais diferentes. Quantos lares não têm domínio próprio? No trabalho não se tem domínio próprio. Não é que não se vai agir. Não é ser este passivo. O cristão nunca é passivo. Faça o que quiser porque eu não reajo, eu sou um calado. Né? Até dessa expressão de santo que vem da Igreja Católica, é sempre um pessoal na estátua e pensa, esse cara nunca falou pelo rosto dele. Nunca se posicionou de nada, ele sempre ficou daquele jeitinho. Isso não é ser cristão. É ser presente, é ser ativo. Mas, com domínio próprio, moderação. Enfim, do Senhor vem o poder, o amor e o equilíbrio. A questão toda é que Timóteo recebeu um dom do Senhor para servir. E deve servir não com covardia, intimidação e insegurança, mas no poder do Senhor, em amor e equilíbrio. Ele deve fazer isso enquanto ministra as igrejas, os conflitos dentro das igrejas. Mas isto se aplica a Timóteo e a nós, além do ministério, não se aplica apenas, olha, eu, por exemplo, eu sou pastor aqui. Essas coisas se aplicam, sabe, quando eu sou pastor. Fora dessa função de pastor, aí eu abandono toda essa questão de poder, equilíbrio, amor e parto para outro jeito de agir. Não. Se vai acontecer no ministério, tem que acontecer também em todos os lugares. E isso aqui é para todos nós, então. Dom. Timóteo recebeu o dom, uma dádiva de Deus, privilégio. E você tem recebido o dom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, aqui nesta noite ou não? Sim, todos nós recebemos o dom espiritual, uma capacitação especial para servir a Deus em alguma forma. De formas diferentes, temos dons diferentes, a palavra de Deus ensina em termos espirituais. Mas também temos dádivas de Deus que se chamam habilidades. Temos habilidades diferentes que Deus tem nos dado. Temos o recurso material. Nós trabalhamos, se fazemos bem, e o material vem. Mas é dádiva de Deus ou não é? Essa é a questão. Temos o tempo. O tempo é dádiva de Deus, é você que faz o tempo, compra o tempo. Você, por ser uma pessoa muito hábil, inteligente, você todo dia monta as suas horas, é isso? Ou vem para você graciosamente cada manhã? Agora, em tudo que recebemos, em todos os dons, estamos servindo ou não estamos servindo? Individualismo, egocentrismo presente na vida humana é um contrassenso
se nós somos realmente do Senhor. É isso que Paulo está falando aqui. Meus antepassados serviram, eu sirvo. Você recebeu um dom, Timóteo. Então sirva em poder, em amor, em equilíbrio. Individualismo, egocentrismo. Temos duas ideologias hoje no mundo disputando uma com a outra, não é verdade? Uma é a proposta socialista, comunista, que fala do coletivismo, o grande sonho do coletivismo. Você tem um poder central, controla todo mundo, organiza todo mundo e ele vai cuidar de todo mundo, mais ou menos por aí, de uma forma assim rápida e bem imperfeita, mas descreve bem, não é essa a proposta. O que acontece? É uma proposta que, se correr até o fim, o coletivismo engole a individualidade. Conhecemos países onde as coisas são assim, não é verdade? Onde se aplicou isso até o fim, 100%. Esse é o socialismo. Some a individualidade e habita só, domina só o coletivismo. Mas temos o capitalismo, que diz não a esse coletivismo. Mas, se podemos concordar com muitas coisas, o capitalismo também, na sua forma pura, vai pregar um individualismo que engole qualquer ideia de coletivo. Pelo menos na visão do formulador aí maior do capitalismo, Adam Smith, escreveu o livro A Riqueza das Nações. E ele vai dizer que é o egocentrismo humano que faz a máquina econômica girar. E ele tem razão. É verdade. Mas não precisa ser assim. É verdade que a palavra de Deus não nos ensina que o governo deve ter tudo e nós vamos ficar na mão do governo. A propriedade, o direito à nossa produção e os nossos esforços por mérito, isso é algo que Deus nos deu, são dádivas de Deus a nós, mas não para cairmos no individualismo. Mantemos a nossa individualidade, mas não individualismo, isto é, eu vivo para mim e para mim somente. Eu tenho, eu sou, eu conquistei, etc, etc. O tempo é meu, a habilidade é minha, o que eu tenho é meu, e acabou, é só para mim, para mais ninguém, e eu vivo para mim, a finalidade sou eu. Isso é individualismo, é uma proposta que a verdade maior e o bem maior é o eu. Já na outra, a verdade maior, o bem maior é o coletivismo. Nem coletivismo, nem individualismo. Enfim, a visão cristã do servir. Sim, fazemos o nosso melhor, recebemos de Deus aquilo que Deus nos dá, fazemos o melhor nas nossas possibilidades, mas temos que tomar cuidado que ao preservarmos a nossa individualidade, não caiamos no individualismo. Qual é o propósito daquilo que eu busco todos os dias e daquilo que eu acrescento à minha vida? Qual é o propósito do meu tempo, das minhas habilidades, daquilo que eu realizo? É eu mesmo? É para competir com os outros, ver que eu sou melhor que eles, ou estou na parada? Qual é a razão? Toda a minha correria e o meu fazer, meu acrescer, meu buscar. A educação dos meus filhos, estou educando no ponto de vista cristão do servir, ou estou criando uma porção de individualistas, materialistas, achando que são reis do mundo. Lembro uma vez quando minhas filhas pequenas ainda, nós tínhamos uma ajudante em casa, trabalhava para nós, e disse a ela, você precisa arrumar sua cama. A empregada arruma. Foi a primeira e última vez que ela falou aquilo para mim. Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Estamos formando individualistas e não crentes em Cristo Jesus, na verdade. Lembro da história lá em João capítulo 6, a multidão de 5.000 reunidas. E chega uma hora que Jesus vê que o dia vai estar terminando, eles não estão aqui comer, estão no campo, longe da cidade, e é muita gente, como é que fica esse negócio agora? E Jesus conversa com os discípulos e um deles diz lá em João capítulo 6, olha, tem um garoto aqui que ele, mais prevenido, ele trouxe um lanchinho. Ele tem ali 5 pães e 2 peixes.
nós conhecemos a história, que Jesus multiplica o pão e alimenta a multidão. Mas se Jesus multiplicou e alimentou a multidão, é porque o garoto abriu mão dos seus pãezinhos. Entregou. Não foi individualista. Houve um homem chamado Albert Schweitzer, faleceu em 1965. Recebeu o prêmio Nobel em 1952. Este homem era muito inteligente, muito preparado, alemão. Ele estudou teologia, filosofia, recebeu inclusive um grau em PhD nesta área, filosofia, se tornou professor universitário, mas também se tornou um pastor de uma igreja luterana, atuava nas duas áreas. Além disto, ele era um organista, tocava órgão, músico, na linha clássica, esmerado, era considerado na época um dos maiores intérpretes, um outro compositor alemão, Bach, um homem muito capacitado, pastor, ensinando na universidade, músico. E aí ele, em 1901, ele se desperta para a ideia de que ele precisa fazer mais. O que ele faz? Ele ingressa no curso de medicina, se forma, se torna médico, e deixa tudo aquilo ali, e vai para o Gabão, na África. Já ouviu falar do Gabão? Talvez você nunca teria ouvido falar se não fosse o Lula tornar o Gabão um dos grandes parceiros comerciais do nosso país, não é mesmo? Enfim, foi para o Gabão. Estamos falando começo do século XX. Imagino que era o Gabão naquela época. Foi para lá e começou um trabalho médico e missionário. Primeiros dias, primeiro ano ali, diz que ele atendia muitas pessoas ali num galinheiro, um espaço que arrumou lá. Depois ele vai construir um hospital, enfim, e lá ele fica. E na Primeira Guerra ele acaba sendo preso, porque o Gabão na época era uma colônia francesa, ele é alemão, e entende que ele é um estrangeiro, um inimigo, ele é então detido pelos franceses, mas depois ele consegue retornar e continuar o trabalho ali. E Schweitzer é esse homem, ganhou o prêmio Nobel, ficou conhecido por esta obra dele, e depois então ele acaba morrendo no Gabão e deixa um hospital lá que tem o nome dele, e foi sepultado lá. Mas, enfim, na época que ele estava na Europa para levantar fundos para a sua obra lá. E conta uma história, que quando ele era muito famoso, foi convidado para dar palestra aqui, ali, dava palestra levantando fundos para o seu trabalho na África, ele ia retornar para lá. E conta a história que num dado dia ele foi falar numa cidade, ele era uma personalidade conhecida, ainda que nessa vida humilde, simples. E quando ele desce do trem, a Europa nós sabemos que é um lugar onde se viaja muito de trem, ele desce do trem, na plataforma, estão lá alguns dignatários ali da cidade para recebê-lo, todos bem vestidos. Lá então uma cidade luterana, uma vez lá uns líderes religiosos, prefeito da cidade, para receber o doutor Schweitzer. E muitos passageiros passando para cá para lá, descendo do trem, outros embarcando. E ele desce, logo a rodinha, todos esses ali vestidos, o cerca, começa a cumprimentá-lo, e alguns primeiros contatos, as palavras de amenidades. E eles estão nesse primeiro contato e quebra-gelo ali, e daqui um pouco diz a historinha que o doutor Schweitzer vira as costas para eles e sai meio depressa andando. E eles ficam olhando. E alguns passos ali na frente, tinha uma senhora com uma dificuldade tremenda de carregar sua mala, naqueles dias que não havia malas com rodinhas. E o que ele estava fazendo? Ele saiu, deixou todo mundo ali, todo mundo que veio para recebê-lo, gente importante, e foi ajudar a mulher a carregar a mala dela. Diz a história que naquele mesmo momento foi um tal de prefeito e pastor começar a querer achar uma velhinha para ajudar. Tal era o impacto do Schweitzer na vida deles, naquele momento constrangendo a todo mundo. É maravilhoso quando a gente encontra alguém que mantém-se no servir, não é mesmo?
O que é que nós gostaríamos que fosse dito naquele último dia nosso, quando nós já não estaremos mais presentes, a não ser o nosso corpo? Ah, esse daqui precisa ver. Ele gastava 15 horas na empresa, no escritório, no trabalho dele. Precisa ver, esse daqui foi tremendo. Ou nós gostaríamos que fosse dito, olha, este impactou vidas, porque ele sabia servir. Houve um psiquiatra americano chamado Carl Menninger, falecido em 1990. E uma vez ele estava num programa e ali havia a hora de perguntas e respostas. E alguém perguntou a este famoso psiquiatra, que até hoje existem clínicas que ele fundou nos Estados Unidos, o que é que você diria para uma pessoa que, agitada com a vida, os compromissos, o trabalho, e ele entra num colapso nervoso, ou começa a chegar perto de um colapso nervoso, precisa começar a tomar uns faixa preta, e à noite ele fica perturbado. O que você vai dizer? Você diria para ele? Então estava esperando ele indicar uma grande fórmula de terapia, um outro medicamento, e a resposta do Carl Menninger chocou todo mundo. Ele disse, olha, o que eu diria para ele é o seguinte: fecha a sua casa, arruma seu carro, cruza seu bairro, vá dar naquele bairro de gente abaixo de você, gente em necessidade, e ajuda um necessitado. É isso que você precisa. Isso vai curá-lo. Você está servindo nesta noite fria, onde nós estamos duros, engessados, encolhidos. Que a palavra de Deus possa nos dar uma visão de vida que nos tire desse estado. Possamos viver uma vida ativa, muito viva, sabendo servir a Deus com todos os dons e dádivas que Ele tem nos dado. E deixe-me dizer que seremos mais felizes. Vamos orar na presença do Senhor.